Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 20 de setembro, dia de Santo André Kim, Paulo Chong e companheiros mártires. A Coreia, no continente asiático, pôde receber a boa notícia de Jesus no século XVII, graças ao esforço de alguns leigos cristãos. Nasceram comunidades fervorosas por causa desses cristãos ardorosos. Somente em 1836 chegaram os primeiros missionários vindos da França. Mas, a partir daí, iniciou-se a perseguição aos cristãos, que vai culminar com o sacrifício de 103 santos mártires. Mulheres, jovens, crianças, idosos, homens. Destacaram-se os mártires André Kim, sacerdote, e Paulo Chong, seminarista. Felizes os que entregam até a própria vida na causa de Cristo. Uma curiosidade, a Coreia é um dos países onde o catolicismo avança ano a ano. Chama bastante atenção esse aspecto de que, mediante o sacrifício desses nossos irmãos que deram a sua vida por causa do Evangelho, o Evangelho frutificou, arvoreceu e continua a se expandir na Coreia. Então agradecemos a Deus por esta dádiva de fazer com que o catolicismo, o cristianismo, avance cada vez mais na Coreia e chegue aos nossos irmãos que precisam da mensagem de Jesus. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas 7, 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus: com que hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Aqui vemos um lamento de Jesus diante da decisão dos fariseus, dos mestres da lei e das autoridades religiosas de Jerusalém, de uma parcela do povo, de não aceitar a mensagem do Evangelho. Na verdade, é negar a ação do Espírito Santo, É o pecado contra o Espírito Santo. Negar a salvação, negar a Jesus Cristo, negar a sua mensagem, não aceitá-la, não acolhê-la em seu coração. Interessante ver que Jesus utiliza a comparação com crianças, agir de uma maneira inconsequente. Você não espera que um adulto tome determinadas atitudes de uma criança. Por quê? Porque a criança não está madura. Teoricamente, um adulto estaria. Então, Jesus, na verdade, mostra ou alega que os seus ouvintes agem com imaturidade, não são capazes de acolher essa palavra. São inconsequentes como crianças, que se convidadas não querem brincar. É o que ele coloca no Evangelho, Mas também reclamam se não são convidadas. Ou seja, reclamam de tudo, Se são convidadas, não querem brincar. Se não são convidadas, ficam reclamando porque não foram convidadas, E é interessante que muitas vezes nós podemos entrar nessa visão. Quando queremos que Deus faça as nossas vontades e nunca estamos contentes, eu quero isso, rezo para Deus, Deus não me concede, Deus é mau, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, por quê? Porque não fez a minha vontade. É a posição de uma criança inconsequente, Que quando ela não é ouvida ou quando ela não lhe é feita a sua vontade, ela senta no chão, começa a gritar e berrar. Pois nós muitas vezes achamos que sabemos aquilo que é melhor para nós. Não, nem sempre. Essa é a verdade. Nós não temos condições de saber o que determinada atitude, o que determinada ação, o que determinada escolha gerará de consequência em nossa vida. Deus sabe, nós não sabemos. Se eu aceitar A, Deus sabe onde esse A vai me levar. Se eu aceitar B, Deus sabe onde esse B vai me levar. Só que eu não sei.
Por isso que devemos entender sempre, se vamos pedir algo para Deus, peçamos porque Ele mesmo diz, pedi e recebereis. Se não aconteceu, é porque não ia ser algo bom para nós. Porque Ele sabe, nós não sabemos. Eu quero ganhar na loteria. Rezo para Deus para isso, mas não ganho na loteria. Aí brigo com Deus, reclamo com Deus. Só que Deus sabe as consequências de eu ganhar na loteria na minha vida. Eu não vou ter condições de saber isso. Portanto, devemos entender sempre que devemos parar de agir como crianças inconsequentes. De que ficam toda hora reclamando de Deus, porque Deus não faz as nossas vontades. Devemos compreender que, como filhos de Deus, devemos entregar a nossa vida a Ele. E sempre que tivermos que tomar decisões importantes em nossa vida, consultá-lo e deixar nas mãos dele, porque ele fará o melhor para nós. Agora temos que ter maturidade suficiente para aceitar aquilo que Deus nos enviar. Se aquilo que eu pedi não aconteceu, ou eu não estou preparado no momento para receber aquilo que eu pedi, ou então não vai ser bom para mim. Portanto, é confiar em Deus, confiar na sua vontade, confiar na sua sabedoria e saber que Ele quer o melhor para mim. Nem sempre eu sei o que é o melhor para mim. A questão da criança, A criança não sabe o que é bom para ela. Quem sabe são os pais. Depois que ela é adulta é outra situação. Porque aí ela tem liberdade e autonomia para dirigir a vida dela. Cabe aos pais orientar os filhos. Se você fizer isso, pode dar isso. Agora, o pai não pode interferir nas escolhas do filho. Ele tem que orientar. Isso sim. Até os 18 anos ele tem uma responsabilidade civil, de falar. A criança não sabe, o jovem não sabe o que é melhor para ele. Então os pais têm que orientar. Quando se torna adulto, o pai e a mãe também devem orientar, mas eles não vão ter mais poder de interferir na vida dos filhos. Eles vão aprender com as suas próprias escolhas. Cabe aos pais falar, olha, se você fizer isso, pode dar isso. Agora, o filho ou a filha é quem vai escolher e vai tomar decisões, porque é a vida deles. Os pais devem compreender uma coisa muito importante. Nós não criamos filhos para nós mesmos. Nós criamos filhos para o mundo. O nosso papel como pais, eu no meu caso espiritual, vocês como pais e mães de fato, é orientar bem os filhos. Só que eles vão viver a vida deles. Eles vão fazer as escolhas deles. Certas e erradas. E vão ter que aprender com os erros. A questão é, eu tenho que preparar os meus filhos para que quando eles tomarem decisões erradas, eles tenham a consciência de arcar com as consequências disso. Portanto, é orientar. Não faça isso, porque vai acontecer isso. Agora, se ele escolher, é uma opção dele. O problema é que quando muitas vezes os pais não deixam os filhos viver. Eles querem que os filhos vivam a vida que eles querem que eles vivam. Não é assim. É a vida deles. Então, nós temos que prepará-los para que eles tenham autonomia para tomar boas decisões na vida. Porque é a vida deles. E assim também na nossa relação com Deus. Deus nos dá total liberdade. Só que nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. É muito mais fácil eu perguntar a Deus o que é melhor para mim do que eu fazer escolhas que depois possam me machucar. Assim como os filhos também deveriam consultar seus pais sobre determinadas situações ou decisões que eles deveriam tomar e que muitas vezes eles não fazem isso, ou quase sempre não fazem isso, e que muitas vezes por isso que quebram, batem a cabeça. Mas é a vida deles. Assim como Deus faz conosco, Deus não interfere na nossa liberdade e na nossa vida. Nós fazemos nossas próprias escolhas. Agora, se queremos sofrer menos, ouçamos mais a Deus. Assim como os filhos deveriam ouvir mais os pais. Mas nem sempre isso acontece. Portanto, é aquela coisa, podemos cobrar dos outros quando nós não fazemos também a nossa parte? Que fica essa reflexão para nós no dia de hoje. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.